Muito bem. Então, hoje a aula farmacologia dos relaxantes e anestésicos, tá? Na aula anterior a gente falou sobre colinérgicos e adrenérgicos. Eu deixei no canal lá para vocês também a aula anterior postada. Acredito que possa ter ajudado vocês a fazerem o trabalho também. Ah, enfim, então anestésicos gerais, anestésicos locais, relaxantes musculares. A gente vai ver a diferença desses três itens. Ainda tem um quarto item que ele entra basicamente nessa lógica de relaxante, de promotor de sedação, que é os hipnóticos, tá? Mas a gente não vai tratar deles com tanta amplitude. Talvez eu peça no final ali como trabalho para complementar grupos, caso tenha muitos componentes aí para fazer grupo, para não ficar muita gente num grupo só de trabalho. Enfim, então, ainda estamos em neuro. Na aula anterior teve toda uma revisão de neurologia dentro das ações farmacológicas com neurotransmissores, explicando um pouco sobre isso, para que vocês pudessem aí ter o embasamento para ter essa aula, tá? Então, ela está lá postada na playlist, vocês podem seguir por lá também. Então, alguns conceitos importantes dessa aula. O conceito de amnésia, tá? Perda total parcial de memória. Então, é muito importante saber o que é amnésia. Você pode ter amnésia de perda parcial ali, episódica, ou você pode ter perda total de memória e não lembrar nada. Por que que a gente precisa saber esses conceitos? Porque muitos desses medicamentos promovem esse efeito, tá bom? O objetivo maior de um medicamento sedativo, ou muitas vezes no sentido anestésico mesmo, é promover analgesia, tá? É anular a dor do indivíduo. Então, é perda ou ausência da sensibilidade de dor. A analgesia induzida por fármacos, ela deve ter ali um efeito esperado aí em testes amplos de 50% ou mais da população testada, tá? Para que ela possa ser dita como uma droga eficaz nesse sentido, tá bom? E a gente pode ter analgésicos e anestésicos, tanto injetáveis como antitérmicos, tá? Isso é muito importante de ser dito aí. Então, tem algumas amostras diferentes. Concentração alveolar mínima, CAM, concentração alveolar mínima, quando se fala de anestésico inalatório, tá? Ou de outras substâncias inalatórias também, mas no caso estamos tratando de anestésico, tá? Então, 1,0 de concentração alveolar mínima equivale à pressão parcial de um anestésico nos alvéolos pulmonares, a qual 50% de uma população permanece imóvel, ou seja, dentro dos testes que são feitos, você só pode dizer que a eficácia de um anestésico inalante, ela só é dada quando é feito esse teste e mais de 50% ou mais da população ficou imobilizada com o uso do anestésico. Como é que eles testam isso? Eles fazem uma incisão, um corte na pele leve e a pessoa não deve sentir, não deve ter reflexos nem reações a isso. Tá? E se ela ficou imóvel, não sentiu nada, e nem teve reflexo de retração, é porque o anestésico funciona bem e ele está afetando mesmo o sistema nervoso central diretamente. Tá? Bom, consciência também é algo muito interessante de dizer, porque tem vários aspectos, tá? Mas o que a gente discute aqui é consciência fisiológica. Você é capaz de sentir e perceber as coisas. Na aula anterior a gente falou sobre nervo sensitivo, por exemplo, quando você tem a aferência de uma sensibilidade de tato, ou aferência de visão, ou aferência de algo que entra em você e é interpretado pelo sistema nervoso para dizer para você que tipo de sentido você está tendo, por exemplo, audição, olfato, o paladar, né, sentir ali os gostos, os sabores. Então, a consciência ela é desenvolvida a partir do estímulo sensorial e da percepção, como é que você sente e percebe as coisas. E isso acontece lá no tronco cerebral, no sistema nervoso central, na sua condução de estímulo,
conectando o tálamo a várias regiões do córtex encefálico, e esses caminhos neurais são afetados pelos dos anestésicos. Então, você perder a consciência significa que você perdeu sua conexão com o sentir e perceber as coisas. Isso fisiologicamente. Ficou claro aí, gente? Deu para entender Sim. isso? Beleza. Fisiologicamente é isso. Agora, se você for filosofar sobre a consciência, sobre o que ela é e tal, você vai longe. Mas quando você fala de fisiologia de uma forma biológica, bem objetiva, é basicamente sensação e percepção, tá? O que é espasticidade? Aumento do tônus muscular durante a contração muscular. Então, você tem muitas vezes reações aos anestésicos, é o teu organismo ali tentando fazer uma luta para não ficar anestesiado, tá? Então ele gera as espasticidades, ou você pode dizer contração mesmo espasmódica, tá bom? Tá? E aí a imobilidade, quando você atinge a imobilidade, é um dos efeitos dos anestésicos, é mediado principalmente pela inibição neural da medula espinhal. Então, quando você consegue inibir ali o estímulo de onde você quer imobilizar, aí você tem um indivíduo que fica imóvel. Isso pode acontecer de forma total ou de forma bloqueada, parcial, local, aonde você quer causar o efeito anestésico. É diferente, por exemplo, você tratar ali de uma cesárea ou tratar, por exemplo, de uma cirurgia em um determinado membro, por exemplo. Tá? São diferentes locais de anestesia. O que é nocicepção? Ativação dos nervos sensoriais, nociceptores, por estímulos nocivos, ou seja, quando você sente alguma dor, lesão ou algo do tipo, tá? Quando a temperatura começa a aumentar também, enfim. Então, a nocicepção, ela vai te colocar em estado de alerta quando você tem algo que entra de forma perceptível em você, te deixando afetado, lesionado ou te causa dor ou aumenta aí sua temperatura. A nocicepção também é um tipo de defesa do teu organismo para você responder a não se deixar anestesiar ou não apagar, não perder a consciência. Então, portanto, é um efeito muitas vezes estressante. Quando você vai ser anestesiado, é importante você ter um preparo psicológico, tá bem esclarecido acerca disso. Isso facilita a sua sedação e depois facilita seu processo anestésico. Agora, quando você é colocado ali de forma, de forma assim, surpreendente, de forma de supetão a fazer um determinado procedimento, o que acontece? Você fica estressado, você começa a ter respostas de resistência aos fármacos anestésicos. Primeiro é feita uma sedação. E a sedação vai alterar o seu nível de consciência, e isso é induzido, obviamente, por fármacos, tá? Então, é feito um pré-anestésico sedativo. O pré-anestésico sedativo vai fazer neurodepressão em você e isso vai te possibilitar estar relaxado, calmo, mais tranquilo, sem níveis adrenérgicos altos circulando ali nos seus neurotransmissores, fazendo com que você fique mais suscetível ao anestésico. E agora a gente vai fazer uma distinção entre tipos de sedação. Uma coisa é sedar alguém de forma consciente, tá? A sedação consciente, ela vai ter vários níveis e camadas de efeito psíquico. Ela pode aliviar tanto a ansiedade quanto a dor. Então, os ansiolíticos, principalmente os benzodiazepínicos, eles trabalham nesse nível. Quando o indivíduo está ansioso, ele fica com a mentalidade ali no futuro, ele fica só pensando em futuro, 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 ou fica, às vezes, neurótico com algumas coisas, ele não consegue se desconectar de alguns pensamentos persistentes. A ansiedade pode ser controlada com os ansiolíticos e isso é um tipo de sedação consciente, tá? Você ceda um determinado fator ali do seu psiquismo. Então, nesse caso, o paciente ele é responsível a comandos verbais, e as funções cardiorrespiratórias dele são preservadas e tudo isso está mantendo o indivíduo no seu sistema periférico autônomo bem funcionante, vamos dizer assim, bem ativo. Outra coisa também é quando você vai criar doses leves, hipnóticas, que é só para promover o sono e descanso. Tá? Então você vai
colocar o indivíduo num estado de sono, mas vai preservar, tá, as suas funções cardiorrespiratórias. Isso já não é sedação consciente, porque você desligou o indivíduo, você fez o indivíduo dormir, mas também não é situação de coma, tá? Também não é uma sedação profunda, tá bom? Então, uma sedação leve com promoção de sono, ela não é consciente, mas ela é o intermédio entre a sedação profunda e a sedação consciente, tá bom? Bom, entendido o que é sedação consciente, você manter o indivíduo acordado e diminui a ansiedade, diminui dor, tem esse objetivo. A sedação profunda, ela é semelhante à anestesia geral, por exemplo, tá? Na qual o paciente ele não recobra a consciência tão facilmente. E as vias respiratórias podem estar comprometidas e o indivíduo ele requer suporte ventilatório. Então, muitas vezes você coloca o indivíduo em situação comatosa, tá? O indivíduo fica em coma. E aí, com esse suporte ventilatório, você controla ali o padrão respiratório do indivíduo. Então, esse é o objetivo de sedar alguém de forma profunda, ou preparar para o anestésico, ou fazer um efeito similar ao efeito anestésico de fato, onde você vai entrar com um procedimento que vai exigir que o indivíduo esteja inconsciente. Ainda vale dizer que existem situações onde o indivíduo ele está ou super agressivo, ou muito agitado, ou ele está correndo risco de vida, tá? No sentido de ele estar atentando contra a própria vida. Então, às vezes entra em sedação profunda devido a isso, para poder impedir que o indivíduo ou ele atente contra a vida de si mesmo ou contra a vida de terceiros, tá? Mas geralmente os pré-anestésicos eles têm o objetivo de conduzir o indivíduo a uma cirurgia. Sedações mais profundas desse tipo, igual eu estou falando. Ou procedimentos invasivos nos quais o indivíduo não vai poder estar acordado, como por exemplo a endoscopia. Não tem como você passar um endoscópio em alguém via oral aqui e fazer o indivíduo se manter acordado numa boa. Ele vai ter espasmos, ele vai ter reações e ele vai sair escapando, tirando tudo e agitado, né? Enfim. Anestesia geral e os 5 efeitos esperados. Então, quando você fala que você vai anestesiar alguém de forma geral, você tem 5 efeitos progressivos que vão ser esperados, tá? Primeira coisa, perda da consciência. Então, a primeira coisa com uma anestesia é a perda da consciência. Por isso que muitas vezes se entra com sedativo como pré-anestésico, tá? Por exemplo, vai colocar alguém em anestesia, entra com propofol ali, entra com sedativo opioide, tá bom? Ou às vezes entra com sedativo benzodiazepínico. Então, você minimizar a senso-percepção do indivíduo ali na hora é o melhor caminho para você anestesiar alguém sem maior estresse, tá? Depois disso, o efeito esperado é a amnésia. O indivíduo ele vai perder a memória, ele não vai conseguir conectar a sua senso-percepção com a memorização do que ele está sentindo ao seu redor, porque a senso-percepção diminui. Perdeu senso-percepção, perdeu memória, aí, ao perder a senso-percepção por si só, você já entra em analgesia, você começa a não sentir mais dores, tá? Os reflexos ficam inibidos, ainda durante o processo, às vezes alguma luta do organismo para poder resistir ao efeito anestésico, podem causar espasmos e reflexos, tá? E não é o ideal, não deve acontecer isso, para o indivíduo estar anestesiado de fato. Então ele deve inibir os seus reflexos para que ele não se mexa, não tenha espasmos, não tire do lugar ali algum tipo de procedimento que seja feito nele. E aí, por último, o relaxamento muscular total, onde você pode conduzir o indivíduo, onde as articulações do indivíduo perdem os movimentos, aliás, perdem a resistência, né? Não é que perdem os movimentos, perdem a resistência. E aí você pode conduzir o indivíduo e posicionar ele da maneira que você melhor desejar para realizar um determinado procedimento. Bom, então o que é importante aqui, de suma importância? Atualmente não há fármacos disponíveis que resultariam nesses efeitos de forma isolada. Então não tem um fármaco só que vai conduzir a todos esses efeitos. Nem vou ficar citando alguns nomes, mas antigamente tinha medicamentos que causariam esses efeitos, tá? Vale lembrar que muitos anestésicos são manipulados ali de venenos, peçonhas e tudo mais. E existiam casos onde a pessoa não voltava da anestesia ou tinha sequelas severas ali no seu sistema nervoso devido a anestésicos
mais antigos, de gerações anteriores. Então, hoje em dia, é feito protocolos de anestesia para que não haja tantos efeitos colaterais e para que não tenha sequela devido a você anestesiar alguém, tá? E diminuindo, assim, o risco de vida das pessoas que vão se submeter aos anestésicos. Ok? Aí nós temos a anestesia balanceada, o mecanismo de ação dos anestésicos possui diversos alvos, tá? Então, a anestesia não é igual o colinérgico, não é igual o adrenérgico, que vai num determinado ponto ali, igual vocês viram, e vai fazer um efeito esperado rapidinho e boa. Não é assim que funciona, tá? Anestésico tem vários pontos de recepção e captação nas sinapses e isso exige basicamente um controle ali bem tecnológico do fármaco e o seu alvo a ser atingido, tá bom? Então, alguns pesquisadores sugerem que a interação dos anestésicos ocorra com canais iônicos regulados por ligantes, principalmente na membrana pós-sináptica, como receptores nicotínicos de adrenalina e acetilcolina, tá? No caso, acetilcolina, que é mais excitatório, e no GABA, que é mais inibitório, o ácido gama-aminobutírico, tá? Como é que funciona tudo isso? Tá? Então, diferentes classes de fármacos vão atuar de forma diferenciada sobre um mesmo receptor. Por isso que fazem um protocolo de anestesia com pré-anestésico e depois outras substâncias que vão entrando. De maneira geral, a anestesia pode ser dividida em 4 estágios. Então, você tem 4 estágios para levar aqueles 5 efeitos, tá? Uma coisa é estágio, outra coisa é o efeito, tá bom? Então, o primeiro estágio, ele vai trabalhar a analgesia, tá? A analgesia vai te levar à amnésia. Basicamente, você vai ter ali a baixa da dor e lapsos de memória ali na hora que você está apagando, tá bom? E aí você tem a excitação. A excitação, basicamente, é quando seu organismo começa a tentar resistir, de alguma forma, ao efeito anestésico. E nessa hora, o que que acontece? Você entra em excitação, tá? Porque você tem ali canais adrenérgicos tentando fazer com que você não entre em parada ou tente eliminar ali a substância do teu organismo, tá? E você pode ter delírios nessa hora, você pode ter pensamentos fantasiosos que estão distantes da realidade ali que você está vivendo, tá? Então começa ali a meio que escapar a mentalidade. Pode ter alucinação nessa hora também, tá? A respiração fica rápida, aumenta a sua pressão arterial, porque você começa a ter ali a resposta de compensação e contração dos vasos para poder ter ali maior distribuição de sangue pelo corpo. E a frequência cardíaca acompanha isso e aumenta também, tá bom? Tudo isso numa tentativa do teu organismo a resistência ali do efeito farmacológico. Isso quando está na mão de um profissional que sabe conduzir bem, um anestesiologista que vai conduzir bem, isso é bem mitigado, os efeitos são rápidos, o indivíduo entra mais rápido possível aí no seu estado esperado, que é o estado anestésico. Mas não depende só do profissional, depende muito também do estado psicológico do indivíduo ao qual está sendo submetido ali ao efeito, tá? Então, como eu disse, tem que preparar a pessoa, esclarecer bem, a pessoa nas cirurgias eletivas, na qual a pessoa está bem preparada ali, ela acaba entrando em anestesia bem mais rápido. Muito bem. Aí vem o terceiro, que é a anestesia cirúrgica, né? Que o indivíduo entra na inconsciência, a respiração fica regular, a redução do movimento ocular cai severamente, e aí o indivíduo está sendo submetido ao procedimento, o início da cirurgia começa aí. Enquanto não se tem certeza que não se chegou nesse estágio, a cirurgia não começa, tá? É bem interessante dizer isso. A depressão bulbar, ela é controlada, ou seja, seu tronco cefálico ele tem que ser controlado ali conforme a desconexão do seu sistema nervoso periférico vai acontecendo. E também conforme o seu sistema nervoso autônomo vai se desligando, é preciso controlar isso. Então tem que monitorar os sinais vitais para evitar parada cardiorrespiratória e ausência de movimento ocular total. Intravenoso versus inalatório. Uma coisa é o anestésico intravenoso, que ele é muito mais rápido, tá?
Então, basicamente, ele vai levar direto. Desde o começo vocês estão vendo isso, tá? A ideia de colocar uma droga intravenosa é para ela ser ação rápida. Então, a primeira coisa que se faz quando você vai para um centro cirúrgico, ou quando você vai ser submetido a uma anestesia, é pegar um acesso calibroso em você, tá? E os acessos, eles também vão dar manutenção na anestesia, tá? Então, é importante que algumas multivias sejam colocadas ali no acesso, não é um acesso único, tá? E às vezes 2, 3 acessos para garantir que você tenha ali um bom controle. E ele é disperso por outros tecidos, tá? Exemplos aí, por exemplo, os barbitúricos, o tiopental, o propofol, o etomidato e a cetamina. Ele vai elevar o débito cardíaco pelo aumento dos impulsos simpáticos. Então, o que acontece com esses medicamentos? Eles só cessam seu efeito quando eles são distribuídos pela corrente sanguínea e absorvidos por outros tecidos que sejam musculares ou adipocitários, diferentes do tecido da massa encefálica ou diferentes dos tecidos que compõem o sistema nervoso. Tá? Pela corrente sanguínea, então, o efeito é mais rápido e ele fixa mais. E os anestésicos inalatórios, esses vão ser captados pelos alvéolos. Tá? Então, quando vocês estudaram o nosso sistema respiratório, vocês viram as estruturas alveolares. E aí o que acontece? Eles vão entrar no sistema nervoso central através dessa captação alveolar, que vai levar, basicamente, a pulverização do gás ali para a corrente sanguínea. Então, o que vai acontecer? A distribuição pela circulação para os demais tecidos do organismo, ela se dá a partir dali. O que vai determinar a taxa de difusão dessa substância, nesse caso, é o equilíbrio da pressão parcial do fármaco e não da concentração. É diferente daqui do intravenoso. Intravenoso, quanto maior a concentração, ou seja, maior a quantidade de conteúdo do fármaco na substância, é que vai anestesiar o indivíduo. Já aqui nos alvéolos, é quanto mais se distribui o gás e quanto mais ele é absorvido de forma distributiva pelos alvéolos. Tá? Ordem de perda de função. Então, isso aqui também cabe uma pergunta, tá? Qual é a ordem da perda da função? Então, você tem dois níveis de dor. Aquela dor mais sensível e superficial e aquela dor mais profunda. Você tem que perder o nível superficial, a primeira dor, e a segunda dor mais profunda, tá? Aquela dor que vai chegar mais próximo da sua musculatura, que é onde você tem, por exemplo, inervações maiores ali. E aí você tem a perda da temperatura. O local vai ficar gelado, basicamente, ou você não vai nem sentir nada. Você não vai sentir nem calor nem frio. Você vai sentir formigamento ou algo próximo disso ou nada, tá? Então tem que perder a temperatura. A sensação de temperatura tem que ser perdida. Aí você perde a sensação de tato, ou diminui muito. Você até sente alguma compressão ou outra, mas bem leve. A propriocepção, ou seja, você não sente mais que tem um membro, aí é onde você está sendo anestesiado local de fato mesmo. Você vai tentar mexer e não mexe, acabou. Basicamente, vão anestesiar sua mão, seus dedos, por exemplo. Você vai tentar mexer, não tem. Entenderam? Então, a propriocepção, a percepção de si, ela termina. Tá? E por último, o tônus da musculatura se perde. Aí você pode conduzir o membro para o lugar que você quiser, na posição que você quiser. E aí a gente vem com o relaxante muscular, que é distinto, tá, do primeiro, que é o geral, do segundo aí, anestésico, que é o local. O relaxante muscular, ele atua de uma maneira específica a promover relaxamento muscular e a diminuição da dor, por via de absorção, também muitas vezes no sistema nervoso, mas focando aí em estímulos que vão contrair a musculatura. O relaxante muscular vai promover, portanto, a diminuição desses estímulos e tentando ali diminuir aí os estímulos nervosos que vão para a contração muscular, tá? Então, eles induzem paralisia muscular. Eles têm tipos não despolarizantes, que é a tubocurarina, por exemplo, a atracúrio, enfim, depois vocês dão uma olhada nessas diferenças. Ou despolarizante, por exemplo, cucinilcolina, enfim. A ideia do não despolarizante, ele vai atuar de uma forma basicamente agonista, tá, do sistema nervoso, e o despolarizante é antagonista. E você também tem inativos por via oral
parenteral, você tem os relaxantes musculares, como, por exemplo, o Tandrilax, acho que vocês já ouviram falar, que tem vários tipos de substâncias juntos ali, né? Eles vão atuar quando você toma ali o fármaco por via oral, tá? A ideia sempre é aliviar os espasmos musculares agudos, tá? E vale a pena dizer, tá, que é ineficaz em espasmos causados por paralisia cerebral e trauma na medula espinhal, ou seja, os relaxantes musculares, eles não funcionam em neuropatia, tá bom? Ele só vai servir ali como a coadjuvante do medicamento usado para tratamento de neuropatias, principalmente quando você tem neuralgia. Aqui, ó, tá vendo o maisinho aqui no cantinho? É bem intuitivo, tá? Você vem aqui, clicou, coloca o título. Então, eu vou colocar o título nosso aqui, Trabalhos de Farmacologia, turma matinal, sexta-feira, certo? Então tá o título. Escrevendo algo aqui. Eu vou escrever as orientações. São 4 grupos, cada um com um tema sobre fármacos anestésicos. Cada grupo deverá fazer uma postagem que contenha. Aí eu vou lá, copiar do meu lá para não ficar escrevendo à toa. Pesquisa sobre as drogas e fármacos referentes ao seu tema. Vocês vão discutir sobre antes de postar. Vocês vão colocar o genérico e a marca, vai lá elaborar o conteúdo e fazer a postagem. Beleza? Deixei feito. O que vocês podem fazer lá? Vocês vêm aqui e comentem embaixo. Então, vocês não vão colocar o nome do grupo ainda. O nome do grupo vocês vão colocar aqui no comentário. Para eu saber que todo mundo entrou aqui e participou. Beleza? Então, vocês vão orientar todo mundo do grupo de vocês a vir aqui no comentário e botar nome. Tá? Uma pessoa só vai fazer essa postagem, os demais vão entrar aqui dentro no Padlet e colocar o nome aqui, ó. Certo? E aí você deixa seu likezinho no grupo do amiguinho, tá? Vai lá, clica no coraçãozinho, tá vendo? Vai ficar assim, ó. Cada uma postagem de vocês vai gerar um item desse aqui, tá? Beleza? Galera, então essa é a parte final, tá? Que vocês têm que fazer. Eu fico aguardando as postagens. E depois também quem quiser visitar o Padlet aí, o mural posteriormente, fica à vontade.